Essa música, ela vem bem de encontro àquilo que eu preparei para hoje. Um lugar de acolhimento, um lugar de refrigério, um lugar de paz. E onde é este lugar? Vai na igreja. A igreja é esse lugar. Deveria ser, né? Mas o que é a igreja? Aonde está a igreja? Para que igreja eu vou? Qual é esta igreja? A gente acabou de dizer que há um lugar onde há refrigério. Mas não é um conceito, não é um lugar físico. Mas é um lugar onde nós podemos estar. Nós podemos encontrar. E como eu vinha fazendo uma série de ministrações sobre dons dentro da igreja, falando um pouquinho sobre o que é a igreja, e hoje eu vou concluir esse tema sobre este lugar, que é a igreja. E de repente vocês vão ver que na verdade não é um lugar. A gente tem estado num período, como já foi mencionado aqui, um período diferente. Provavelmente agora, não sei quantas pessoas estão conectadas. 35. Tem mais pessoas conectadas do que presentes aqui, né? Esse é um reflexo dos tempos que nós estamos passando. Um tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente tinha mais de 200 pessoas conectadas. E o culto aqui, eu acho que naquela época não tinha ninguém ainda, né? Porque eu acho que ainda tinha restrições, né? Mas num culto de quarta-feira a gente nunca conseguiu alcançar esse número de pessoas. Então a igreja à distância, neste momento, é uma realidade. A igreja que se reúne, mas não num lugar físico, mas num lugar em casa, né? É uma realidade. E depois da pandemia é uma realidade muito mais forte do que antes dela. Antes sim, as pessoas assistiam a algum e outro culto online. Mas hoje é uma prática muito recorrente. Até mesmo porque ainda existe uma certa regra de distanciamento. Como conviver neste novo tempo? Que igreja é essa? Uma nova igreja. É uma igreja diferente. A gente vai ter que encontrar agora o meio termo, o ideal para esse tempo. E por isso que eu parei hoje para refletir um pouquinho o que é a igreja. Ou qual é essa igreja que estamos pastoreando? À distância, né? Tem mais pessoas à distância do que presentes fisicamente. E como conduzir, que tipo de culto, que tipo de relacionamento, que tipo de igreja é essa igreja que nós temos agora? E aí eu pensando um pouco sobre isso, e o que é igreja neste período agora, é que eu vou começar a tecer alguns pensamentos. O versículo que eu li bem no início do culto hoje, que é Mateus capítulo 18, versículo 20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É lá que é o lugar que a gente acabou de cantar. O lugar que nós queremos estar. É onde Cristo está. Onde Jesus se apresenta no meio de nós. Eu acho tão interessante que Jesus, depois que foi crucificado e ressuscitou, em vários momentos ele apareceu fisicamente. Em alguns momentos para pessoas sozinhas, mas grande maioria das vezes onde tinha pessoas reunidas. Ele se apresentava no meio deles. E quando penso em Jesus se apresentando, e esse versículo está justamente num contexto onde fala aqui sobre o perdão do irmão, né? Quando um irmão cai em pecado, tudo mais, vai você, repreende, né?
aquela coisa, se não se arrepender, vai com 2, 3 testemunhas, busca a restauração, ele não se arrepende. Aí ele fala no versículo 17, e se não as ouvir, diz-o à igreja, e se também não ouvir a igreja, considera como gentil cobrador de impostos. Mas o que é essa igreja que ele estava falando aqui? Aqui Mateus, o apóstolo, o discípulo de Jesus, ele diz, vai e leva a igreja. Mas naquela época, quando ele estava escrevendo isso, a igreja, era isso que a gente está vendo aqui? Não, não era isso. Muitas pessoas têm interpretado este texto, mas eles interpretam e aplicam ele literalmente, ipsis literis, né? Literalmente para a situação atual da igreja. Mas igreja, eclesia, que ele está falando aqui, não é igreja no nosso conceito que nós temos hoje. E o que é essa igreja que ele está falando aqui? Qual é o padrão de igreja nesta época? O que era igreja aqui, quando Mateus estava escrevendo o Evangelho? Porque a gente tem que entender, neste contexto, não no nosso contexto, a gente tem que entender em primeiro lugar, quando ele estava escrevendo, o que ele pensou no momento que ele estava escrevendo aqui, qual era a experiência de Mateus de igreja, qual era a experiência dele de igreja, quando ele estava escrevendo isso aqui. Para a gente não causar um erro hoje em dia, interpretando esse texto na nossa realidade. A nossa realidade é outra. E ainda mais a realidade brasileira, porque a igreja de Jesus não é a mesma no Brasil, na China, na África, na Europa, ou tudo é igual? A igreja de Jesus é tudo igual, todos creem em Jesus. A igreja é muito diferente. Na China, agora estão derrubando os templos e tudo mais. Em alguns lugares, os cristãos não podem se apresentar fisicamente, eles não podem ter uma construção física, eles não podem ter patrimônio. Quando eles se encontram escondidos na casa de alguém, reúne lá 2, 3 pessoas, ou 2, 3 famílias. Isso é igreja. E ali no meio deles, Jesus está. Então aquilo que nós temos como conceito de igreja hoje não é o mesmo conceito que Mateus tinha quando estava escrevendo isso aqui. Podemos ser igreja hoje de uma forma completamente diferente do que o conceito que nos é apresentado. Então, o que era a experiência? Como é que era a igreja nessa época? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos. E nós vamos ver o que é a igreja nesse período. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz o seguinte: logo depois que as primeiras pessoas se converteram, eles têm esse relato, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqui diz igreja também, que o Senhor Deus ia acrescentando todos os dias, tinha gente se convertendo, a igreja estava crescendo e tudo mais. E o que a igreja aqui era? Estava nascendo, era uma criança, um bebê nesse momento, as primeiras pessoas, a primeira congregação. Elas se encontravam todos os dias, era culto todos os dias. E culto, o que era culto? O que eles faziam? Diz aqui, perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tinha louvor, caindo na graça de todo o povo, perseveravam unânimes,
Onde é que fala dos apóstolos? Na doutrina dos apóstolos, né? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, então, eles ouviam os ensinos, comunhão, eles tinham comunhão, estavam juntos. Qual que era a marca dessa igreja? Gente, eles estavam juntos. Aonde? No templo, nas casas, onde iam, eles estavam juntos. Então, o lugar, qual que era o lugar desta igreja? Todo lugar. Era todo lugar. Todo lugar era o lugar da igreja. Porque eles não tinham endereço. Tinha o templo, sim. Eles iam adorar no templo, eles iam adorar no templo. Que era o templo judeu, né? Templo que foi construído, na verdade, dentro do judaísmo. Mas eles se encontravam nas casas. Essa era a igreja. A igreja não tinha endereço. A igreja estava em todo lugar. Eram as pessoas que eram a igreja. Como era diferente, né? Como de repente esse período de pandemia também trouxe um conceito novo de igreja que eu acho que, não sei se está voltando àquilo que era antes, ou se está regredindo, ou se está divergindo daquilo que deveria ser, não sei. Só que sei que está mudando. Está mudando. Então esse texto nos mostra, e eles tinham tudo em comum, eles abriam suas portas, eles se doavam, enfim, era um outro tempo. Claro que eles estavam achando que Jesus ia voltar na semana que vem, né? Então, até alguns, né, deixaram de trabalhar, aquela coisa toda, porque agora Jesus já está voltando, né? Só que não era bem assim. Continuando, um outro texto que nos orienta em relação a este período, capítulo 4, versículo 32 em diante. Capítulo 4, versículo 32, é um outro relato sobre a igreja. Era o coração, a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder de testemunho de ressurreição de Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Então, era um outro tempo, claro, eles estavam achando que agora Jesus ia voltar. Para que ter casa, né, se a gente vai ter casa no céu? Para que ter um cavalo, né, se eu vou voar na nuvem, né? Então, eles estavam se desfazendo das coisas, porque a vida aqui já não fazia mais sentido, porque a expectativa do céu era tão maior, tão melhor, que eles estavam se doando e repartindo igualmente para todos. Era um momento extraordinário, onde a posse, né, nada era pessoal, mas eles compartilhavam tudo. Um período diferente. Capítulo 5, versículo 42, também tem ainda um outro texto. Capítulo 5, versículo 42 diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Então o culto, o ensino, ele estava focado em dois ambientes. Esses dois ambientes, onde o ensino ele era aplicado, era no templo e nas casas. Eram dois ambientes diferentes. E o que aconteceu? A partir de um certo momento, a igreja se institucionalizou. Ela criou um CNPJ, né? Pessoa jurídica. Ela tem um endereço, ela tem um lugar. E aí, de repente, ela falou assim, que nem Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós, né, que estáis cansados. Vinde a mim. Então, todos, de repente, tiveram que procurar a igreja, porque a igreja, ela tinha endereço. No momento que nós criamos um endereço para a igreja, nós estamos limitando a ação dela. Não que deva ser assim, não há necessidade que seja assim. Mas, por certo ponto, o reino romano, o governo romano, parou de perseguir a igreja.
Então eles podem ter propriedade, a igreja podia ter propriedade. Até então não se podia ter propriedade. E de repente a igreja ela é alguma coisa, ela é alguém. Estamos sendo reconhecidos, temos direitos, vamos construir, vamos fazer uma edificação. E de repente as edificações da igreja eram as maiores, as mais esplendorosas, as mais top, né? Daquela época. Se você for verificar a arquitetura das igrejas, até hoje, né? Espanta as catedrais. E eu me pergunto, onde é que estava Jesus? Que catedral levantou Jesus? Que monumento ergueu Jesus? Que edificação levantou Jesus? Eu vou dizer que edificação. Uma cruz. A edificação que ele deixou, que simboliza Jesus, não é a igreja, templo. É um objeto chamado cruz. Esse é o símbolo de Jesus. Por onde Jesus caminhava, ou qual era o grande ambiente no qual Jesus anunciou a salvação? Nas ruas, à beira do lago, dentro de um barco. Ele fez várias visitas nas casas também, certo? Foi na casa de Zaqueu, foi na casa de Lázaro, enfim, tem várias casas que ele foi visitar. Porque as pessoas chamavam ele para vir para a sua casa, porque tinha alguém enfermo, porque tinha alguém com necessidade, e Jesus ia. Ou não? Mas são as palavras de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Claro. Mas em um momento ele se negou a ir. Amados, nós vivemos em tempos agora que a igreja novamente ela se retraiu para as casas, onde os endereços, as construções, as edificações ficaram vazias. As edificações ficaram vazias. Que tempo é este? Que tempo é este? Nós estamos evoluindo ou nós estamos regredindo a uma igreja primitiva? Aonde está Jesus? Essa é a pergunta, porque onde creio que está Jesus, há salvação. Aonde Ele está, ali é bom estar. E onde Ele está, ali eu quero estar. Se Ele se encontra numa edificação, eu quero estar nessa edificação. Mas Ele não está preso a esta edificação. A única coisa que limita Jesus é nós, seres humanos, porque Ele habita em nós, pelo seu Espírito. Então, o templo de Deus, o templo de Jesus, somos nós. Mas quando nós nos ajuntamos, quando nós nos congregamos, a promessa é de que Ele estaria no meio de nós. Claro, nós temos um deles, nada contra prédios e edifícios. Não estou falando nada contra, é bom ter e precisamos ter. É bom ter um templo, é maravilhoso. Mas o templo deve servir à igreja e não a igreja servir ao templo. Quando o templo se torna uma estrutura que nós precisamos carregar, quando a estrutura física, a igreja ela gasta e se desgasta em manter a estrutura física, as prioridades elas estão invertidas. A estrutura física deve servir à igreja e não a igreja servir à estrutura física. Há prioridades. As prioridades são vidas, almas. O que para Jesus era prioridade? Para isso deve ser a prioridade da igreja. Então, o versículo 42 do capítulo 5 diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Quando a igreja se institucionalizou, ela começou a trabalhar no templo, e no templo
no templo e no templo. Perdeu-se muito o trabalho nas casas, nas ruas, debaixo da árvore, enfim. Eu creio que Satanás, quando viu que ele não poderia mais frear os direitos da igreja, ele fez questão de dar muitos direitos para a igreja. Porque quanto mais direitos a igreja tem, mais ela vai ser autocentralizada. Eu tenho direitos, eu posso mais isso, eu posso mais... E você, a igreja começa a se tornar o centro. E ela começa a se preocupar tanto com ela mesma, com seus direitos, que ela esquece dos direitos dos outros, dos órfãos. Vocês lembram aqui que a gente leu ali no início que nada é de ninguém, que todos eles repartiam? E as pessoas, de repente, a igreja ficou tão autossuficiente que ela esqueceu das ruas, de caminhar pelas ruas como Jesus caminhava, de entrar nas casas onde Jesus entrava. É lá a igreja. Onde é a igreja? Onde está Jesus? Onde Jesus quer que a igreja esteja? Qual é o endereço que Jesus quer que a igreja tenha? Vimos alguns textos. Então, quando Mateus escreve a carta dele e ele fala, leva à igreja, o que ele estava pensando no momento que ele escreveu isso? Vamos mais adiante um pouco. No tempo de Paulo, o que era igreja no tempo de Paulo? Quando ele escreve as cartas, carta a Roma, aos romanos, ou carta aos coríntios, quando essa carta é endereçada a uma igreja, que igreja era essa? Eu sei que alguns textos eu já li agora esses dias atrás, quando eu estava falando sobre os dons espirituais, mas eu vou reler alguns só para a gente fazer essa ponte. Romanos capítulo 16, versículo 5. Diz ali, saudai também a igreja que está em sua casa. Isso aí ele está falando aqui de Priscila e Áquila, lá do versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles pela minha vida expuseram suas cabeças, e isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é a primícia da Ásia em Cristo. Significa que este casal, Priscila e Áquila, eles tinham uma igreja na casa deles. Pensa, num casal abençoado, a casa deles era uma igreja, Não, quando Paulo diz cumprimenta a igreja que se encontra na casa deles, não é que eles moravam dentro de uma igreja. É que a casa deles virou igreja. Por quê? Porque os irmãos se encontravam ali. A igreja se encontrava na casa deles. Quem se encontrava? As pessoas se reuniam ali para cultuar a Deus. Quantas? Não sei. 4, 5, 10? Não sei. Mas se era numa casa, não podia passar muito de 15, 20 pessoas, eu creio. Porque as casas daquela época eram modestas também. Paulo está falando para Roma, romanos, aos romanos. Isso era a igreja em Roma. Então, a igreja em Roma não era aquela igreja que nós temos, que fica lá, como é que é o terreno lá da igreja romana? Vaticano, não tem, gente, quando Paulo escreve isso aqui, não tem nada a ver com Vaticano, esquece Vaticano, não tinha Vaticano naquela época. Tá? A igreja de Roma era assim, era gente que pastoreava algumas pessoas aqui, outras ali, outras acolá. E aí quando Paulo escreve essa carta circulava em todos esses ambientes, esses pequenos grupos, pequenas pessoas que pastoreavam um grupo de pessoas. Então a igreja, essa era a igreja. Essa era a igreja de Roma. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19.
as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Esse casal aqui era abençoado, né? Onde ia, fazia igreja, né? Esse casal aqui ninguém segurava. Então o que acontece? Eles tinham se mudado, né, de um lugar para o outro, e onde ia, tinha gente em volta deles, né? Então, aquela coisa, né? Quando você tem chamado pastoral, você não precisa de igreja, construção, as pessoas te seguem, pronto, simples assim. As pessoas vão ver em você um referencial e vão buscar a tua direção, o teu pastoreio, o teu conselho. É assim, quando você tem vocação, é assim que acontece. Você não precisa se autoproclamar, ungir, né? Auto-ungir. Eu sou pastor, agora vocês eu vou abrir um endereço, uma garagem aqui para começar a pregar. Não, você não entendeu o que é pastorado. Pastorado é mentoreio. As ovelhas, elas se submetem voluntariamente. Você não precisa se autoproclamar nada. Então o que acontece? Novamente um ambiente de igreja na casa. Na casa. Filemão, capítulo 2. Um livrinho bem pequenininho aqui no final do Novo Testamento, a última carta de Paulo. Filemão, versículo 2, né? Que na verdade não tem nem capítulo, né? A irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que está em tua casa. O pessoal era rico naquela época, né? Todo mundo era dono de igreja. Não. A igreja não tinha dono, né? A igreja era um movimento, era a reunião de pessoas que seguiam a mesma fé. Isso era a igreja naquela época. Quando Mateus está escrevendo, é para essa igreja que ele está escrevendo. E quando ele diz expõe a igreja, está falando o quê? De pegar, reúne aquelas 1000 pessoas lá, né? Reúne a igreja, 1000 pessoas lá, e agora vamos botar o negócio para queimar. Não. Reúne a igreja. Que igreja? De que igreja essa pessoa faz parte? Ela faz parte da casa do fulano de tal. Lá, o pastor dele é o presbítero lá, fulano de tal. Então, reúne o povo lá. Resolve aquela encrenca lá. Resolve na casa do irmão lá. Né? Essa era a igreja. Essa era a igreja. Vocês percebem como o texto parece que muda de figura, né? Poxa, mas a gente sempre fazia diferente. Pois é. Primeira vez que eu vi um professor meu de teologia interpretando esse negócio, eu falei, misericórdia. Como é que eu consegui interpretar um negócio desses, né? E ele começou a falar de uma forma tão simples, né? Eu falei, cara, olha só, né? Como a gente muitas vezes lê a Bíblia e acha que entende, né? A gente acha que entende. Então, queridos, o que é igreja? Então, você de repente pode, o pessoal que está assistindo de casa, né? Você deve estar pensando, glória a Deus, é isso mesmo. Então eu estou fazendo a coisa certa. Não fui para a igreja instituição, não fui para a igreja construção, eu estou aqui em casa, adorando a Deus. Então eu estou fazendo a coisa certa, né? Porque já que é para ficar em casa, né? O pastor falou, em todas essas casas ali, a igreja era em casa, então eu estou certo. Né? Quem foi para a igreja aqui, né? Física, estão errado. Já que a Bíblia diz que é na casa, eu estou certo. Né, pessoal? Aí eu vou dizer para vocês, mais ou menos. Por quê? Porque a comunhão, a igreja é comunhão. Onde há comunhão, onde há reunião de 2 ou 3 pessoas, a gente viu lá anteriormente, ali eu estarei no meio delas. Quantas vezes a gente se reuniu diante de um aparelho, por Wi-Fi, seja lá o que for, para cultuar a Deus, para fazer culto? É possível isso? Será que é possível a gente convidar de repente o vizinho, convidar
aquele que frequenta a tua casa do mesmo jeito, né? Porque ninguém ficou isolado toda essa quarentena desde o início até agora sem ter contato com absolutamente ninguém, né? De repente tem lá o pai, mãe, o irmão, o tio, né, que mora ali, vem lá em casa, né? Vamos pelo menos trocar uma ideia, né? Mas se reunir para cultuar a Deus. Cultuar a Deus em casa. Vamos fazer culto. Vai ter culto lá na igreja. A gente fazia, né, a ceia virtual. E por que não convidar uma família que você convive do mesmo jeito, fazer ceia junto? É culto. Por quê? Porque a igreja é comunhão. A igreja é comunhão. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Talvez uma pergunta que a gente deva fazer é: o que é culto? Para a gente entender se a gente está ou não está fazendo a coisa certa. Então, o que na verdade é culto? Culto é ir a uma construção onde eles tocam música e eu levanto a mão, começo a adorar, louvar ou cantar. Músicas, isso é culto. Se a gente for verificar em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo dá uma ideia do que seria culto. Romanos capítulo 12, esse texto eu li agora esses dias também. Romanos 12, 1, versículo 1 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então significa o quê? Que eu posso trazer culto, racional significa com razão, com entendimento, mas o que é este culto? Ele está falando aqui que o culto agradável a Deus é o quê? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está falando o seguinte: esse sacrifício, você tem que lembrar lá no Antigo Testamento. Como é que era o sacrifício no Antigo Testamento? Era aquele altar, mata a ovelha, corta, né, sangra, põe lá, taca fogo, queima. Este era o sacrifício. E ele diz: gente, vocês querem culto? E esse era o culto, né? O culto era aquele momento que queimava a ovelha lá em adoração a Deus. Isso era culto. E aí Paulo diz: vocês querem trazer culto a Deus? Um culto legal? Aceitável a Deus? Um culto que Deus aceita, porque aquele sacrifício muitas vezes podia ser não aceitável. Quando um culto, um sacrifício daqueles não era aceito por Deus? Feito de qualquer jeito. Trazer a ovelha roubada. Os caras roubavam a ovelha para trazer. Pensa uma coisa mais ridícula, né? Pensa que coisa mais idiota. Um culto roubado, né? Vou apresentar um culto roubado, né? Quem está apresentando esse culto? Não sou eu, né? É o cara de quem eu peguei a ovelha, né? Então imagina que idiota, né? Eu ainda dando, né? Ok. Então o que acontece? Podia ser um culto não aceitável a Deus, um sacrifício não aceitável, que Deus não ia receber aquele sacrifício. Mas ele está falando aqui de um sacrifício agradável a Deus, que seria o nosso culto racional, um culto que eu escolho trazer ou não escolho trazer. Significa que não é quando chego aqui na igreja, levanto a mão e começo a cantar, que é um culto racional e aceitável a Deus. Pode não ser um culto aceitável a Deus, mas então o que é esse culto agradável e aceitável? Diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Significa que o teu corpo você tem que apresentar como sacrifício vivo. Significa, você não vai se sacrificar em cima do altar, você vai ficar vivo, tá? Sacrifício vivo, mas você vai apresentar o seu corpo naquele sacrifício. Eita, pastor, agora eu já achava que estava quase entendendo, agora fica meio difícil. Deixa eu usar um outro texto para explicar para ti. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Aí eu acho que você vai entender um pouquinho melhor. Colossenses capítulo 3. Diz ali, capítulo 3, versículo 5.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência, a avareza e a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O culto racional, o culto aceitável, é um corpo santo. Então, não pecaminoso, não contaminado. Então ele diz assim, ó, se purifica dessas coisas. Porque o teu culto racional, você escolhe pecar ou não. Ninguém te obriga a pecar, porque se alguém te obrigou a pecar, não é teu pecado, é o pecado do outro. Agora, ninguém bota uma faca no teu pescoço te obrigando a pecar. Esses pecados aqui, pelo menos, não. Fazei, pois, morrer a natureza terrena, prostituição, impureza, paixão vil, concupiscência, avareza, que é a idolatria. Esse tipo de... isso aqui você escolhe ou não trazer. Culto racional, você escolhe trazer o culto. Este culto aqui é você que escolhe. Sacrifício, o teu corpo como sacrifício vivo. Então você não se contaminando, você vai ser um quê? Um sacrifício aceitável. Porque se você pratica esse tipo de coisa, Deus vai olhar lá e dizer assim, meu amigo, esse culto aí não está com nada, né? Esse culto aí, meu amigo, a fumaça não sobe. Estamos entendendo? O culto, a ovelha santa, a ovelha separada, a ovelha purificada para o sacrifício, era a melhor ovelha. Era aquela ovelha que você guardava debaixo do braço. Era aquela ovelha que você dava o melhor capim, era a ovelha que você tirava todo o carrapicho dela, era aquela ovelha que era a melhor do rebanho, era esse o culto que era para Deus, que era aceitável a Deus. E como é que eu quero trazer um culto de qualquer jeito hoje? Racional, você escolhe. Esse é o culto racional. Que culto eu trago a Deus? E aí ele continua nesse texto, no versículo 8, 9, ele diz o seguinte: agora, porém, despojai-vos também de tudo, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Purifica, tira tudo que é tranqueira, tudo carapicho, toda aquela tranqueirada que está se agarrando em você, limpa, porque este é o culto agradável a Deus, é o culto que Deus vai aceitar. Culto racional. Você escolhe trazer esse culto. Esse culto aqui, não é quando você chega aqui e levanta a mão, é um culto racional. Você está escolhendo com a tua razão, com o teu entendimento, eu não vou praticar isso aqui. E aí ele vai dizer, né, versículo 12, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos com compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e por aí vai, né? Purificação. Uma ovelha pura. Culto racional. Este é o culto que Deus espera de nós. Isso é culto. Isso é culto para Deus. Aí tem um texto muito legal que eu gosto muito. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte. Vamos lá para o Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 21. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, e a hora que vem, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Adoração, né? Culto é quando nós adoramos a Deus. Ele falou, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém, não é no templo em Jerusalém, não é em um lugar destes, não é o lugar, não é o monte, não é a construção. E aí ele continua, vós samaritanos adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adoram, os que o adorem em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Verdade é razão, é escolha. Estão percebendo ali do culto que eu falei de Romanos? Sacrifício agradável.
Os que o adoram em espírito e em verdade. Se você quer adorar em espírito, você precisa primeiro adorar em verdade, em santificação. Isso é culto a Deus. E aí você vai poder adorar em espírito também. Agora tem muita gente querendo adorar a Deus em espírito, e adora em espírito, mas não quer adorar em verdade. Não quer trazer o culto como o seu próprio corpo como sacrifício vivo. Eu não quero sacrificar os meus desejos da minha carne, eu quero manter eles, mas eu quero trazer uma adoração em espírito. E a Bíblia diz, esse tipo de culto não agrada a Deus, isso não é culto. Esse culto não chega a Deus porque o sacrifício não é aceitável. O sacrifício não é aceitável porque o corpo, a ovelha está manchada. Amém? A ovelha somos nós, a você e eu. Ele diz, você tem que ser sacrifício vivo. A ovelha em cima do altar é você. E que tipo de ovelha eu vou sacrificar? Que tipo de sacrifício eu estou sendo? E culto, eu trago culto. Eu não vou para o culto, eu trago culto. Eu sou o culto para Deus. A minha vida é culto para Deus. Eita, fala a Deus. A minha vida é culto para Deus? Tem um texto na Bíblia que diz, que tudo que nós fizermos será para a honra e glória do Senhor. Isso é culto. Isso é culto. Aí o conceito de culto, de adoração, de igreja, ele toma uma proporção totalmente diferente do que nós acreditamos que quando nós vamos para aquele lugar, aquela construção, e aí começa a tocar uma música, começa a levantar a mão, e até dá uns arrepios debaixo do braço, assim, aquele negócio, E, nossa, o culto. Deus diz, olha, acho que você tem muito para aprender sobre culto ainda. O culto que é aceitável a mim. Talvez o culto foi agradável a você, mas não sei se o culto foi tão agradável a mim, porque o culto deve ser para Ele. O culto deve ser agradável a Ele, não deve ser agradável apenas para nós. A palavra, muitas vezes, dita da parte de Deus, não é agradável a nós. Não é agradável. Mas se está agradando o coração do Pai, quem tem que mudar não é Ele, somos nós. Nós somos ovelha. Ele é o pastor. Culto agradável a Deus. Então, independente se você está em casa ou se você está aqui, independente se você está em casa ou você está aqui, a ideia de culto não é o lugar onde eu estou, mas é que tipo de sacrifício eu estou trazendo. Que tipo de sacrifício eu estou sendo. Esta é a questão, aí que está a questão. E onde há culto, há comunhão. A igreja é comunhão, amados. Se você está reunido na sua casa com mais alguém que tem a mesma fé, e o texto, e vamos voltar para agora, para Mateus, porque agora acho que a gente tem condições de matar a charada, e já estou chegando no final, não se preocupem. Agora a gente pode matar a charada que a gente colocou lá no início. Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o que é estar reunido em nome de Jesus? É estar reunido com o mesmo propósito, adorar a Deus. Estar reunido em nome de Jesus é estar com concordância. Estou concordando com isso. A concordância com aqueles que se encontram não é um culto solitário, não é um culto sozinho.
porque culto sozinho é devocional, é adoração. Você precisa ter o seu culto pessoal a Deus, mas culto a nível de igreja, porque este contexto todo ele está falando aqui de igreja, não está falando de culto pessoal, ele está falando de igreja. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Significa que culto é lá onde se encontram um número de pessoas e que buscam a presença de Deus, que estão em concordância com os mesmos princípios e valores da palavra. Eles compartilham a palavra, é aquilo que a gente viu em Atos. Eles se encontravam nas casas para orar, para buscar a doutrina dos apóstolos, para ter comunhão e para partir o pão. Isto ali era culto, aquilo era a igreja. Isso sim era a igreja. Isso sim era culto. Pessoas arrebentadas, quebrantadas, buscando perdão, o ensino da palavra, orando juntos em unidade, buscando a direção de Deus. Por isso que nesse texto diz, onde 2 ou 3, um pouquinho antes, né? Versículo 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, se lhes há concedido por meu Pai que está nos céus. Há uma concordância aqui, ó, se vocês orarem juntos, pedindo uma coisa juntos. Estão vendo que sempre tem uma questão de comunhão aqui? Isso é culto. Concordância, oração, pedindo juntos, orando juntos. Instrução, a palavra. Isso é culto, isso é igreja. Então, que dias, que tempo nós estamos vivendo hoje? Nós vamos ter que adaptar, sim. Nós precisamos adaptar urgentemente os nossos conceitos de igreja para os tempos atuais. Talvez vamos ter que estudar um pouco mais a Bíblia e ver o que ela fala, o que é igreja. Vamos ter que cavar um pouco mais e descobrir e redescobrir aquilo que a Bíblia já falava, o que era a igreja. Vamos ter que mudar, talvez, a nossa mente. Permitir que Deus transforme nosso entendimento. A meu respeito, em primeiro lugar. Eu sou ovelha, eu sou sacrifício vivo. Este é o culto racional. Sou eu. Eu sou o culto, eu sou a oferta, eu sou o sacrifício. E quando isso acontece, há quebrantamento e arrependimento, eu vou querer a comunhão dos irmãos. Eu quero estar na casa de alguém que adora a Deus. Eu quero estar adorando a Deus junto com alguém. Amém, amados? Isso é igreja. Isso é culto. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Os que estão em casa, te convido a fechar os seus olhos. Se quiser se prostrar também, se quiser se ajoelhar. Ó Pai, nós hoje estamos reunidos em um só corpo. Mesmo que talvez em lugares distantes uns dos outros, mas nós estamos reunidos em um só Espírito. Ó Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor renove a nossa mente, o nosso coração a respeito dos conceitos que nós achávamos que conhecíamos tão bem. Mas tempos novos têm se apresentado a nós. Ó Pai, qual é o Teu propósito? Aonde o Senhor quer nos levar? Qual é a igreja que o Senhor está levantando nestes dias? O Senhor está trabalhando na sua igreja, o Senhor está trabalhando em nossas vidas, o Senhor está fazendo coisas novas. Ó Pai, eu quero fazer parte disso. Eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar para trás. Eu quero ser igreja. Eu não quero participar de uma igreja. Eu quero ser a sua igreja. Eu quero ser a sua habitação. Porque eu sei onde o Senhor está, ali é bom estar. Ó Senhor, em nome de Jesus. Agora começa a santificar os vasos que estão agora diante do teu altar, papai querido, aqueles vasos que eles têm se arrebentado diante do teu altar, aqueles vasos que têm se aberto diante da tua presença, aqueles vasos sujos, em nome de Jesus, neste momento, o teu sangue venha lavar completamente de toda a iniquidade, de todo o pecado, em nome de Jesus. Seja repreendido agora sobre estes vasos, toda a condenação do diabo, toda a condenação do pecado, para a tua honra e a tua glória, para o louvor do teu santo nome.
Que haja uma purificação, Pai. E agora começa a derramar, papai, do vinho novo. Começa a derramar, papai querido, da tua unção, do teu óleo, Pai, sobre aqueles vasos, Pai querido, feridos. Aleluia! Aleluia! Vem visitar agora, Pai, os vasos quebrados. Ei, vem visitar agora, Pai, em nome de Jesus. Reconstrói, Pai. Vai moldando, Jesus. Somos teus filhos. Somos habitação tua, Pai. Somos a tua igreja, Pai. Imperfeita como somos, Pai, mas somos tua igreja. E o Senhor habita no meio de nós. Pai, muito obrigado que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, meu Pai, que hoje é dia de restauração, de cura. Aleluia. Te louvo e te agradeço, Pai querido, que o Senhor está levantando um povo. Aleluia. Nós te louvamos, papai. Tu és Deus. Te louvamos, Pai. Obrigado que nós podemos fazer parte deste povo. Um povo eleito, escolhido, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, completa a tua obra que o Senhor iniciou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.